Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Samuel Bonicontra, eu sou jornalista e vamos falar sobre os primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026. Todo mundo no clima, todo mundo animado, principalmente depois do belíssimo jogo de abertura entre México e África do Sul. E assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que já está muito claro que os torcedores dos países que vão ao estádio, obviamente sempre ali no clima de Copa, mas os jogos no México têm um quesinho especial. O torcedor mexicano se envolve nas partidas. Contra o jogo por exemplo, entre Coreia do Sul e República Tcheca, que aconteceu às 11 horas da noite, horário de Brasília, na quinta-feira aqui no Brasil. Essa partida, os torcedores mexicanos adotaram nessa partida o time sul-coreano, a seleção sul-coreana. E aí dava para ouvir os torcedores mexicanos cantando Coreia, Coreia, Coreia. Eles vaiaram no intervalo, durante todo o jogo apoiaram ali a Coreia, mas no intervalo de jogo vaiaram, não a Coreia, mas o jogo em si, porque foi um jogo muito ruim. O primeiro tempo de Coreia do Sul e República Tcheca até o momento é o pior momento dentro de campo da Copa do Mundo. Copa do Mundo essa que já reservou várias coisas legais até agora, como a cena do Wilton Pereira Sampaio anunciando, o árbitro brasileiro anunciando a expulsão no VAR em inglês, né, já virou meme aí no país todo. Os torcedores mexicanos junto com o repórter da Cazé fazendo aquela bagunça, cantando a música tradicional deles lá. Os torcedores mexicanos também, o torcedor mexicano, aliás, que sacou uma arma durante um vivo da repórter Sofia da GETV. Então, muitos momentos especiais, tanto dentro quanto fora de campo aí nesses primeiros 2 dias de Copa do Mundo. O México não teve muitas dificuldades para vencer a África do Sul, apesar de ser muito conservador durante a partida. Claro, a gente entende, um jogo de estreia. Inclusive o Quiñones, no primeiro gol, ele comemora ali igual o Tchabalala comemorou em 2010, então foi uma cena bem legal também. Foi uma cena bem legal ver os torcedores do México comemorando em todo o país, no estádio também. A Copa no México tem esse gostinho especial que nos Estados Unidos e no Canadá nós não vamos ver, principalmente nos torcedores locais. Bom, e aí o México venceu a África do Sul. Depois à noite, o primeiro tempo horrível entre Coreia do Sul e República Tcheca, totalmente compensado no segundo tempo por uma segunda etapa totalmente movimentada, onde a República Tcheca abre o placar com um gol do Crente e depois a Coreia do Sul vira o jogo. Eu particularmente esperava mais a seleção da República Tcheca nesse primeiro jogo e o uniforme deles é uma coisa sensacional. E espero ainda que eles se recuperem, quem sabe vençam muito bem a África do Sul para classificar pelo menos num terceiro lugar para a próxima fase. E aí chegamos no dia de ontem. Nós tivemos à tarde o jogo entre Canadá e Bósnia, muito movimentado. O Canadá perdeu muitos gols, o jogo terminou 1-1. O Canadá perdeu diversos gols e, se continuar criando esse tanto de oportunidade de ser um pouquinho mais assertivo, ser um pouquinho mais assertiva nas finalizações, com certeza a seleção canadense vai se classificar para a próxima fase, até porque não é preciso fazer muita coisa para se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo, já que 32 das 48 seleções vão se classificar para a fase 16 avos de final, pré-oitava, segunda fase, chame como quiser. E aí à noite o jogo mais aguardado dos 2 primeiros dias por mim, que era Estados Unidos e Paraguai. Eu particularmente, apesar de saber que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por toda a antipatia envolvendo as ações do governo americano, dos agentes de imigração, eu acabei criando uma antipatia pelos Estados Unidos nessa Copa e torci muito para o Paraguai. Os seus gols e construindo o seu placar. Time vagabundo demais, não é esse time do Paraguai? Estados Unidos até aqui. De uma vantagem justa pela diferença que a gente viu, né? De fato, dá pra dizer que são 2 seleções reconhecíveis no primeiro tempo. Porque é a melhor versão dos Estados Unidos em muito tempo. E do outro lado, a pior versão do Paraguai com o Gustavo Alfaro, já que vinha sendo um time tão sólido que com o Gustavo Alfaro... O zagueiro também é muito bandido, ele entrou no cara de costas. Essa porra do Gustavo Gomes, essa porra. Ele que é do Galo, né? Não, ele é do Palmeiras. Pois é, mas do Palmeiras também ele é ruim, você sabe, né? Principalmente por ver ali vários jogadores que atuam no futebol brasileiro representados, mas o Paraguai fez, na minha avaliação, o pior jogo que eu já vi de uma seleção em Copa do Mundo.
Eu vou explicar isso. Por quê? Porque, por exemplo, parecia ontem uma Alemanha contra Curaçao. Ontem parecia o que nós provavelmente vamos ver no jogo entre Alemanha e Curaçao. A disparidade da qualidade de jogo entre as seleções. O Paraguai parecia estar completamente... Aliás, parecia não. Estava completamente perdido. Então, assim, em um jogo que você esperava equilíbrio, foi o pior comportamento, a pior atuação que eu já vi de uma seleção em Copas do Mundo. Os Estados Unidos ontem jogaram muita bola e encaminharam, já que golearam por 4-1 e o saldo de gols vai compensar muito, vai ser bastante significativo para as equipes que fizerem somente 3 pontos. Então os Estados Unidos podem até perder agora os 2 próximos jogos, que se perderem, por exemplo, 1-0, 2-1, o outro com certeza classificarão em terceiro lugar, apesar de que acho que farão mais pontos aí nesse grupo D da Copa do Mundo. Bom, e hoje nós temos à tarde, às 4 horas, Catar contra a seleção da Suíça, favoritaça para essa partida. Vamos ver se a Suíça vai desempenhar próximo do que desempenhou contra a Jordânia no amistoso pré-Copa. Depois a estreia da seleção brasileira. Deixarei aqui o meu palpite. O Brasil hoje vence por 2-0 a seleção do Marrocos. Os gols sairão no segundo tempo. O Brasil vai fazer o gol ali por volta dos 15 aos 20 minutos do segundo tempo e depois num contra-ataque. Mas para o final do jogo vai matar a partida. 2-0 para o Brasil hoje contra a seleção do Marrocos. Às 10 horas da noite, Haiti e Escócia, e à 1 da manhã, já na madrugada de domingo, Austrália e Turquia, o jogo que eu ainda não decidi se vou assistir ou não. Mas um primeiro dia de Copa muito bom, muito movimentado, shows maravilhosos na abertura, estádios bilionários que custaram bilhões de reais, mas até agora um clima muito bom de Copa do Mundo, principalmente no México. Os jogos no México vão ter, como eu disse, um sabor especial. Até o próximo vídeo, um grande abraço para você e que a seleção brasileira vença hoje. Até o próximo vídeo, um abraço.